dia, boa tarde e boa noite. Muito bem-vindos ao ciclo de conferências. Hoje temos a quinta conferência missionária deste ano, 2021. O nosso orador de hoje é o Padre Adelino Ascenso e vai-nos falar à escuta do diálogo, refazer-se. Neste momento, vou passar a palavra à nossa bem conhecida Joana. Muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite a É todos. vice-presidente dos Animag, por isso damos as boas-vindas. Como sabem, a irmã concessionista ao serviço dos pobres e mora em Lisboa. Irmã Joana, muito obrigado. Olá, boa noite. Então, para mim, apresentar o Padre Adelino é um privilégio. Falar do Padre Adelino é falar de encontros, de viagens, de escuta, de diálogos, de muitos passos na busca incessante de Deus. Portanto, o Padre Adelino nasceu a 30 de outubro de 54, em Leiria. Foi professor de línguas, foi tradutor, dedicou-se às artes plásticas. Viveu na Alemanha, viajou pelo continente asiático, caminhou pela Índia, pelo Nepal, pelo Tibete, fez estudos de budismo tibetano em mosteiros tibetanos no Nepal e na Índia, e entre 86 e 87 viajou também pela América do Sul. Em 91 entrou nos Missionários da Boa Nova e foi ordenado sacerdote em fevereiro de 1998. A 10 de março partia como missionário para o Japão, onde esteve até 2015. Entre 2004 e 2008 estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, onde terminou o seu doutoramento, cuja tese incidiu sobre o pensamento teológico de Shusaku Endo. Atualmente é o superior-geral dos Missionários da Boa Nova, assim como o nosso presidente, o presidente dos Institutos Missionários Argentes. O Padre Adelino diz que a escuta deve estar no centro da missão, porque o escutar significa perder tempo, estar com pessoas e caminhar com elas. Na obra A Mística do Arado, Busca de um Deus Possível, título do seu último livro, de que ouvimos agora algumas frases, realça que se fala muito em semear, e isso é bom, mas talvez nos estejamos a esquecer de um elemento muito importante, que é lavrar o terreno. O tema que vai abordar hoje é a escuta do diálogo, refazer-se. Padre Adelino, estamos prontos para consigo lavrarmos este terreno. Estamos à escuta. Muito obrigado, irmã Joana, por esta generosíssima apresentação e boa noite a todas e a todos e também bom dia e boa tarde. O verbo que me foi proposto é refazer-se e eu gostaria de dividir a minha apresentação em 3 pórticos. No primeiro pórtico, debruçar-me-ei sobre as razões que nos levaram a intitular estas conferências missionárias de outubro de 2021 à escuta do diálogo. Enveredarei por cada um dos verbos que atravessaram este mês de outubro, através das conferências que foram feitas ao longo destas quintas-feiras. Escutar, esvaziar-se, encontrar, dialogar. Urge um refazer-se para juntarmos as peças estilhaçadas do nosso interior e nos concentrarmos naquilo que pode, em nós, transformar a crise em oportunidade. É assim que entraremos no segundo pórtico do refazer-se. Finalmente, apresentarei um género de decálogo do encontro com o diferente em ordem a um refazer-se nas relações connosco próprios, com o outro e com o transcendente. Desde já peço a vossa compreensão pela frequência com que recorrerei ao Japão. Então vamos ao primeiro pórtico. À escuta do diálogo. Algumas pessoas interrogar-se-ão: por que o tema genérico à escuta do diálogo? É que partimos do princípio de que o diálogo já existirá, mesmo que disso não tenhamos consciência, pois há em cada ser humano uma sede insaciável de nos completarmos mutuamente, o que fazemos por meio dos nossos encontros e do nosso diálogo. Teremos de responder destemidamente
abertos às surpresas do Espírito e ao seu trabalho, pois ele já lá está, como o protagonista da missão, para que possamos prosseguir apaixonada e testemunhalmente, de mão no arado, rasgando montes e planuras, escarpas e desertos, mares e rios de indiferentes, descontentes, agnósticos ou ateus. Escutar. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Esta passagem do evangelista Marcos revela grande intimidade e o sentido do dever, de responsabilidade, o sentido de missão. Uma missão que pode consistir em narrar a nossa história, mostrar páginas deste livro que somos, uma vez que o cristianismo é uma comunidade narradora de histórias. Existe uma linha ininterrupta e as histórias não terminam em qualquer tipo de resultado concreto e acabado. O ouvinte envolve-se de tal forma que se transforma ele próprio em narrador. O ouvinte transforma-se em ator da narração e segue as suas ações. Os apóstolos são os ouvintes que transmitem as histórias que eles mesmos escutaram. É aqui que entra a dimensão da escuta. Escuta, Israel, são palavras do Evangelho da missa do próximo domingo. A importância do escutar. O escutar é fundamental para se iniciar uma história de relação. Escutar não é fácil. Muitos de nós, e muitas vezes, não escutamos. E, outras vezes, é crucial escutarmos o silêncio. Escutar o silêncio. Sim, porque Deus manifesta-se nesse mesmo silêncio, ou para além dele. Não esqueçamos o valor importantíssimo que têm os tempos de silêncio entre duas notas musicais. Os ruídos ensurdecedores que nos avalroam e subjugam não nos deixam escutar. Se não escutarmos com ouvidos puros, não nos transformaremos em verdadeiros narradores e as nossas palavras serão supérfluas, ocas. Conheceis aquela passagem do primeiro livro dos Reis, em que Elias está no monte Horeb à espera de Deus. Veio uma forte rajada de vento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Sentiu-se um terremoto e acendeu-se um fogo. Mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim numa ligeira brisa. Foi na escuta da ligeira brisa que Elias descobriu a presença de Deus. É que Deus revela-se na nossa vida e na nossa história, não através de fenómenos extraordinários, assombrosos, espetaculares, mas sim na intimidade, na tranquilidade, no silêncio de uma ligeira brisa. Deus revela-se na humildade e na trivialidade da nossa vida cotidiana, nos pormenores aparentemente insignificantes. É na escuta interior, emprestando o ouvido do nosso coração, na linha de São Bento, que escutaremos a ligeira brisa de Elias, que é estrado repousante no meio do tumultuar buliçoso do cotidiano. Para dispor o próprio coração à escuta do pulsar do coração do outro, do diferente de mim, o que exige um prévio esvaziar-se. Esvaziar-se de preconceitos, esvaziar-se de temores, de egoísmos e da ideia de que encontraremos a felicidade em coisas transitórias. Esvaziarmos-nos porque isto é condição prévia para que nos possamos encher. É que uma chávena cheia não leva mais nada, assim como um coração cheio não suporta mais nada. Precisamos de exercitar tal humilde esvaziar-se para que se possa realizar o encontro. O vazio pode ser símbolo de uma grande inteireza e de plenitude. É na plenitude do vazio que se realiza o encontro.
Como exemplo da plenitude do vazio, poderemos apresentar a Praça de São Pedro, no Vaticano, que nunca esteve tão cheia como naquela noite de 27 de março de 2020, quando o Papa Francisco rezou por toda a humanidade. Todo o mundo estava naquela praça vazia. Todo o sofrimento, toda a insegurança, toda a perplexidade da humanidade ferida estava ali. Nunca o abraço de Bernini terá tido um encontro tão íntimo, tão universal e tão pungente. O escutar e o esvaziar-se constroem naturalmente uma predisposição para o encontro, o qual se realiza muitas vezes na plenitude do vazio, tal como o encontro que a Praça de São Pedro vazia, em sintonia com a oração do Papa, proporcionou. Numa relação profunda com os outros e com o transcendente, tudo começa com a experiência vivencial, com o encontro pessoal, que durante muito tempo nos foi vedado, exigindo de nós um esforço suplementar contra o confinamento do coração. Tudo tem o seu começo no tocar das cordas do coração do outro e com ele vibrar. Qualquer guitarrista ou violinista sabe que se afinam as cordas pela vibração das outras cordas. Tal como as cordas do violino, nenhum encontro nos pode deixar indiferentes. Se ficarmos indiferentes, não se terá verdadeiramente realizado o encontro. A corda das nossas relações não estará devidamente afinada. Não podemos ignorar o ritmo alucinante das mudanças que nos vão perturbando cada dia e que nos dizem que o paradigma da missão e da pastoral também terá de mudar substancialmente. A evangelização começou com frequência a partir da imposição de uma imagem estereotipada de Cristo, procurando-se então adaptar as realidades culturais a tal sólida imagem. Mas hoje precisamos de silenciar, escutar, acompanhar, estar com. O ide e ensinai pode tolher-nos de tal forma que na nossa sede de ensinarmos, ignoremos aquilo que o outro tem para nos ensinar. Queiramos ou não, vivemos juntos. Por isso, devemos encontrar regras diferentes para essa coexistência. A questão com que nos deparamos é o como. Aprender como viver juntos, como respeitar o outro, como encontrar-me com o outro, como dialogar com o diferente. As mudanças vertiginosamente aceleradas e a alteração ou substituição das nossas referências são razões para preocupação quanto a um futuro incerto, sim. Mas não esqueçamos que o encontro genuíno conduz invariavelmente ao diálogo, o qual já estará a ser preparado pelo Espírito, o protagonista da missão. O diálogo já lá está. O caminho já está a ser misteriosamente rasgado e delineado. É necessário que avivemos esse mesmo diálogo nas suas diversas formas, da vida, das obras, dos intercâmbios teológicos, da experiência religiosa, de peregrinação, já que, como dizia um peregrino budista de quem falarei a seguir, estou vivo, por isso peregrino. A Congregação para a Evangelização dos Povos e o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso publicaram, em 1991, o documento Diálogo e Anúncio, referido pelo Padre Franco na primeira conferência, onde é apresentada a prática do diálogo interreligioso, dividida em 4 formas: diálogo da vida, diálogo das obras, diálogo de intercâmbios teológicos e diálogo da experiência religiosa. O diálogo da vida, onde as pessoas se esforçam por viver num espírito de abertura e de boa vizinhança, compartilhando as suas alegrias e tristezas, os seus problemas e as suas preocupações,
Nesta forma de diálogo, podemos refletir sobre diversas situações com as quais nos vamos cada vez mais deparando na vida cotidiana. Qual o diálogo possível quando os familiares são membros de diferentes tradições religiosas? Como proceder numa comunidade que não aceita a minha religião? O que é que se espera de um católico na relação com os ritos culturais que derivam de tradições religiosas diferentes? O diálogo das obras, onde os cristãos e os outros colaboram em vista do desenvolvimento integral e da libertação das gentes. Eu trabalhei durante algum tempo num bairro do centro da cidade de Osaka, no Japão, onde havia muitos desabrigados, muitos sem teto, e também muitos homens jornaleiros. Todas as manhãs vinha alguém contratar alguns homens para o trabalho daquele dia. Uma região de grande miséria, embora escondida dos holofotes ou das visitas turísticas, uma daquelas feridas que agraçam em todas as grandes cidades. Cristãos, protestantes e católicos, e budistas trabalhavam ali como voluntários, proporcionando comida e alojamento. Outro exemplo, quando houve o grande sismo de Kobe, a 17 de janeiro de 1995, também no Japão, muitos voluntários de diversas confissões religiosas, ao lado de indiferentes ou religiosos, trabalharam ombro com ombro para ajudar aqueles que tinham ficado sem casa e tinham caído em grande indigência. De tal forma que ainda hoje, há todos os anos, a 17 de janeiro, na cidade de Kobe, um encontro interreligioso, nomeadamente entre católicos e budistas. Um terceiro exemplo, também do Japão, o sismo, tsunami e destruição da central nuclear de Fukushima, a 11 de março de 2011, originou uma onda de solidariedade nas diversas denominações religiosas, desembocando num diálogo das obras mais profícuo. Diálogo dos intercâmbios teológicos, onde os peritos procuram aprofundar a compreensão das suas respectivas heranças religiosas e apreciar os valores espirituais uns dos outros. Sem dúvida, esta é a dimensão mais difícil do diálogo interreligioso. Este tipo de diálogo existe a nível universitário. É justo que se refira aqui o carmelita japonês Okumura Ichiro, falecido em 2014, que trabalhou nesse setor e deixou muitos livros de espiritualidade cristã e budista. Exemplo raro de um budista que se fez cristão e passou a ver o budismo com outros olhos e coração dialogante. O diálogo da experiência religiosa, onde pessoas radicadas nas próprias tradições religiosas compartilham as suas riquezas espirituais, por exemplo, no que se refere à oração e à contemplação, à fé e aos caminhos da busca de Deus e do absoluto. No que diz respeito a esta forma, há algumas experiências concretas de diálogo intermonástico, especialmente entre beneditinos da Europa e budistas zen do Japão. Permanência de beneditinos em mosteiros zen e de monges zen em mosteiros beneditinos europeus. Alguns jesuítas desenvolveram a meditação do budismo zen em ligação com o cristianismo. É o caso do alemão Hugo Enomiya Lassalle, que começou a sua missão no Japão em 1929, sofreu diretamente os efeitos da bomba atómica em Hiroshima a 6 de agosto de 1945, impulsionou a construção da igreja dedicada à paz mundial em Hiroshima e se tornou famoso por meio dos seus cursos de Zen para cristãos, não só no Japão, mas também no Ocidente. Poderia acrescentar aqui uma outra forma de diálogo que é muito popular em Portugal, principalmente pela visita do Santuário de Fátima, não só por fiéis católicos e cristãos de outras denominações, mas também pela visita de membros de outras religiões, como foi o caso do Dalai Lama, em 2001, passou pelo Santuário de Fátima como peregrino.
Trata-se da peregrinação a lugares de culto das diversas religiões. Permiti que ilustre esta forma de diálogo com um episódio pessoal. Conheci uma vez um peregrino budista, um homem com mais de 80 anos de idade, era este homem, vestido de branco, barba branca, que desde há muitos anos fazia o círculo de 1.200 quilómetros de um circuito religioso de peregrinação numa das ilhas japonesas e que consiste na visita a 88 templos da escola do budismo esotérico japonês, muito semelhante ao budismo tibetano. Foi um belo encontro intercultural e interreligioso. Ele, um peregrino budista. Eu, um sacerdote católico, também peregrino. Após uma longa conversa, ofereceu-me aquilo que de mais valioso tinha consigo, o seu diário, que é precisamente este livro. Quando embaraçado lhe disse, mas isto é o seu diário? Ele respondeu, a partir de hoje escreverei outro. Este é o interior. Este foi um encontro que marcou uma nova fase para ele e para mim. Sim, porque, tal como eu dizia antes, depois de qualquer verdadeiro encontro, não permanecemos os mesmos. Ficamos mais ricos e como que recomeçamos. A história é longa, mas o que quero realçar é a força daquele nosso encontro. Passados muitos anos, ainda ele me escrevia em cada passagem de ano caracteres desenhados em redor de uma foto sua, barba branca, quase centenário. Este é o último postal que eu recebi dele, em 2011. É este homem, era nessa altura, quase centenário. No documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb no dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, ambos declararam adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Sim, é juntos que se constroem os sonhos, dizia o Papa Francisco na Fratelli Tutti, número 8. Nestes tempos insólitos, com tantos desafios, urge um refazer-se para juntarmos as peças estilhaçadas do nosso interior e nos concentrarmos naquilo que pode, em nós, transformar a crise em oportunidade. Mostro novamente o interior do diário do tal senhor, que se chamava Kogetsu. Que foi realmente um encontro muito, muito interessante. E passo então ao segundo pórtico, o refazer-se. O Papa Francisco tem sido incansável na sua tentativa do refazer-se de uma igreja mais humilde, mais consciente da sua fragilidade, das suas feridas e dos pecados dos seus membros. Uma igreja que deve ir às periferias para que também ela seja uma verdadeira periferia. Refazer-se contra as doenças do egoísmo, do narcisismo, da vaidade. Uma igreja que caminha desarmada e despojada, confiante e destemida. Dizia o Papa Francisco a 13 de maio de 2017, em Fátima, que o rosto belo da igreja brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. Há ainda muitas folhas secas que terão de cair. Requer-se um retorno a uma espiritualidade da coragem, da sobriedade e do risco. A coragem de avançar para o desconhecido.
O calculismo excessivo corrói-nos e entorpece-nos, dificultando em nós o entendimento de que somos chamados a uma renovada saída missionária, que responda aos desafios do nosso tempo e se enquadre nas periferias com que nos deparamos, aquelas fronteiras que nos estão, por vezes, muito próximas. Algumas das folhas secas que terão de cair estão na lista daquelas doenças a que o Papa se referiu há já alguns anos, naquele célebre discurso à Cúria Romana, a 7 de janeiro de 2015. Doenças que podem aplicar-se transversalmente a comunidades, congregações, famílias ou indivíduos, e cuja cura começará pela consciencialização da sua existência e da sua influência na nossa vida cotidiana. Excessivo ativismo, Alzheimer espiritual, planificação excessiva e má coordenação, vanglória e rivalidade, esquizofrenia existencial, bisbilhotices, murmurações e críticas, adulação e carreirismo, o vírus da indiferença, os círculos fechados e o exibicionismo. Sim, a árvore terá de ser sacudida para que essas folhas caiam e deem lugar a novos rebentos. O refazer-se exige uma reconstrução em sinodalidade, uma concretização dos verbos escutar, esvaziar-se, encontrar-se e dialogar, em vista a um refazer-se em cooperação intercultural e interreligiosa, em vista a uma mais habitável casa comum, uma vez que é juntos que se constroem os sonhos. Sinodalidade. Comunhão, participação e missão são as três colunas sobre as quais assenta o processo sinodal de toda a Igreja, durante o qual estão previstas 3 fases, entre outubro de 2021 e outubro de 2023. A necessidade de um dinamismo de escuta recíproca foi um dos requisitos mais destacados pelo Papa Francisco no seu discurso aos fiéis da Diocese de Roma, no passado dia 18 de setembro. Todos, sem exceção, devem interescutar-se. De portas e janelas escancaradas, à palavra revigorante e ao espírito renovador que, como o vento, sopra onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Uma escuta à qual se seguem o diálogo e o discernimento comunitário neste caminhar juntos. Para isso requer-se, como primeiro passo, que a mente e o coração estejam abertos, sem preconceitos, a uma saudável cooperação. O imperativo da cooperação é, por sua vez, o título da última secção da mensagem conjunta assinada pelo Papa Francisco, pelo Patriarca Ecuménico Bartolomeu e pelo Arcebispo de Canterbury, Justin, a 1 de setembro de 2021, para o cuidado da criação. Que não desperdicemos este tempo em que a pandemia nos veio abrir os olhos para a vulnerabilidade e a interdependência de cada um, e que escolhamos a vida concentrando-nos no tipo de mundo que queremos deixar às gerações vindouras. Referindo-se ao encontro de COP26 em Glasgow, a partir de 31 deste mês e até 12 de novembro, com a finalidade de se deliberar sobre o futuro do planeta, exortam a todos, e cito, independentemente da sua fé ou visão do mundo, que ouçam o clamor da terra e das pessoas pobres, examinando o próprio comportamento e comprometendo-se a fazer sacrifícios significativos para o bem da terra que Deus nos concedeu, já que temos responsabilidades na sustentabilidade social, económica e ambiental. Para isso, urge que haja uma verdadeira abertura
a um diálogo sem reservas, que nos conduza ao reconhecimento da atuação do Espírito Santo nas comunidades cristãs, católicas e não católicas, nas religiões não cristãs e mesmo em pessoas ditas não religiosas, nos agnósticos ou ateus. Trata-se de reconhecer, sem invejas nem fundamentalismos, o bem que se espalha através de muitos que, por vezes, estão fora do nosso círculo e permanecem nas antecâmaras, uma periferia que é o legítimo campo de missão. O Espírito está em todo aquele e em toda aquela que abre o coração aos dons de Deus, mas podemos incorrer na grave tentação de o controlar o Espírito, tentando impedir o seu sopro e a sua surpresa. Isto acontece quando nos colocamos no centro e permitimos que seja a nossa subjetividade a determinar a direção dos nossos passos. Teremos de caminhar rumo a um nós cada vez maior, que é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2021, celebrado cada ano no último domingo de setembro, este ano, dia 26. A missão é muito mais extensa do que a nossa pequenez e a nossa eventual miopia. A preparação do refazer-se começa com a reflexão de cada um no sentido da sinodalidade que está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os seus membros são chamados a participar. Isto está no documento preparatório. Comunhão, participação e missão são colunas robustas que nos poderão servir de guia. Confiemos ousadamente na estrela que nos guia, escolhamos a vida e permitamos que este refazer-se sirva para fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões, fazer florescer a esperança, estimular confiança, fechar feridas, entrançar relações, ressuscitar uma aurora de esperança, aprender uns dos outros e criar um imaginário positivo que ilumina as mentes, aqueça os corações, restitua força às mãos. Palavras do Papa Francisco em outubro de 2018. Requer-se o exercício da memória, o diagnóstico do presente e a projeção do futuro. E vamos ao terceiro pórtico. Decálogo do refazer-se. Neste terceiro pórtico, gostaria de propor algumas pistas para o encontro com o diferente, em ordem a um refazer-se nas relações connosco próprios, com o outro, com a natureza e com o transcendente. Resumi estas pistas em 10 pontos, os quais, naturalmente, são apenas algumas propostas que resultam da minha própria reflexão. Valorizar as nossas perdas. Vamos perdendo muitas coisas ao longo da nossa vida. Visão, audição, dentes, forças, paixão. Ultimamente, em parte devido à pandemia, sentimos esvair-se o entusiasmo, o calor de um encontro. Atenção a este perigo. Sentimos que já nem somos hábeis na saudação, pois já nem sabemos como devemos saudar. Beijo, abraço, aperto de mão, punho com punho, cotovelo com cotovelo, simples inclinação, abraçando, mas afastando o rosto. Sentimos que estamos a perder a dimensão profunda e misteriosa do toque. Caímos na tentação da espuma dos dias, uma letargia estranha. E já temos medo de penetrar essa espuma suave que nos enleva e nos engana. Perdemos a audácia necessária para saborear os dias. Não deixa de ser misterioso e altamente perturbador
o facto de a pandemia nos tirar o olfato e o paladar. Por vezes já nem temos forças para acender uma luz, para varrer a casa, para vasculhar o que nos está a bloquear espiritualmente, para nos libertarmos do lixo que se vai aglomerando no nosso interior. Mas atenção, a consciência das nossas perdas não deverá tolher-nos os movimentos de libertação. A fé é uma aventura. A confiança é uma aventura. É esta esperança que nos move e que nos leva a rezar, a estabelecer a tal relação que é a oração. Entrar na aventura da relação. A luz brilha nas trevas. É então que a percebemos, dizia o mestre Eckhart, na sua obra Conselhos Espirituais. Faz bem consultar os antigos sábios. A luz brilha nas trevas. É então que a percebemos. Mesmo quando habitamos no pó da terra, somos convidados à alegria, tal como está na bela oração que é esta passagem de Isaías. Despertai e cantai de alegria, vós que habitais no pó da terra, porque o vosso orvalho, Senhor, é o orvalho de luz, e a terra dará vida aos que dormem nas sombras da morte. Necessitamos de usar a imaginação e misturá-la com a narração da nossa vida, em sintonia com a narração da palavra, que deve tornar-se parte da nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas lutas e das nossas angústias. Valorizemos as nossas perdas e tenhamos consciência da falta que elas nos fazem. Coloquemo-nos em humilde atitude de escuta. O que é que o Espírito está a dizer-nos no meio de todas as nossas perdas e de todas as nossas buscas? O que é que o Espírito está a dizer a cada um de nós? Se não vivermos em humilde atitude de escuta, nunca teremos paz. O Papa Francisco alertava na Evangelii Gaudium: é preciso considerarmos-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Marcados a fogo para tal missão. É graça e responsabilidade. Ver com o coração. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Isto é uma citação de O Príncipezinho, de Antoine Saint-Exupéry. Pensemos na parábola do bom samaritano. Um estranho no caminho, como o Papa o denomina no título do capítulo 2 da Fratelli Tutti. O sacerdote e o levita viram com os olhos, não se deixaram tocar, e por isso não tocaram. O samaritano viu com o coração, comoveu-se, sentiu-se tocado e tocou. Deu-lhe o seu tempo, diz o Papa. Dia a dia enfrentamos a opção de ser bons samaritanos ou viajantes indiferentes que passam ao largo. E acrescenta o Papa: todos temos algo de ferido, de salteador, daqueles que passam ao largo e do bom samaritano. Nesta parábola do bom samaritano está patente o sentirmos-nos tocados, que leva a debruçarmos-nos sobre o caído e a tocarmos nele, a entrarmos no seu mundo, mas sem invadirmos a sua privacidade. O samaritano pagou ao hospedeiro e partiu. Garantiu que voltaria e, por isso, que não o abandonaria, mas partiu. Não invadiu a privacidade do caído. Há auxílios que podem ser banhos de humilhação. Ver com o coração, sim, ver o que está para além e por detrás do olhar do irmão. Olhar com amor, pois fomos criados para a plenitude que só se alcança no amor. Fratelli Tutti, número 68. Encontrar, escutar, discernir. Estes foram os 3 verbos escolhidos pelo Papa
como estrado para o desenvolvimento da sua homilia, na celebração eucarística para a abertura da preparação para o sínodo sobre a sinodalidade no passado dia 10 de outubro. Ele começava por interrogar: estamos prontos para a aventura do caminho ou, temerosos face ao desconhecido, preferimos refugiar-nos nas desculpas não adianta ou sempre se fez assim? É que, de facto, a predisposição é essencial para se iniciar o processo de um refazer-se, caminhando em conjunto, encontrando-nos mutuamente, valorizando o encontro e a sua dimensão de irrepetibilidade, sem formalismos, nem fingimentos, nem maquilhagem, escutando-nos mutuamente, já que um verdadeiro encontro só pode nascer da escuta. Uma escuta com o coração, de abertura à partilha da história do outro, à escuta das perguntas, preocupações, esperanças de cada igreja, de cada povo e nação, e também à escuta do mundo, dos desafios e das mudanças que o mesmo nos coloca, diz o Papa. Finalmente, ajudando-nos mutuamente a discernir aquilo que o Espírito está a dizer através de todos os acontecimentos em redor. Pois depois de tal encontro, já não seremos os mesmos, e nova luz brilhará no caminho. Encontrar, escutar, discernir. Isto é o sínodo, dizia um bispo português. Da deslocação ao testemunho. Apresento em interpretação livre os 5 elementos que, segundo o australiano Michael Trainer, constituem a narrativa que conduz a um envolvimento missionário de chamamento e envio, da deslocação ao testemunho. Deslocação, isto é, há algo que obriga a abandonar a zona de conforto, o usual e o rotineiro. A saída, como diz o Papa Francisco. Esta deslocação conduz ao encontro. A experiência de saída abre no coração daquele que é chamado um sulco de encontro com o transcendente, normalmente através de intermediários. Encontro esse que resulta no envio e na forma diferente de agir e entender as coisas. E aqui surge a perplexidade, pois o apelo a que se veja o mundo com lentes diferentes das rotineiras provoca confusão, o que exige reflexão e discernimento em busca de luz no meio da indecisão e da confusão. Determinação é o quarto elemento. O agente divino age e impregna de segurança e confiança a experiência, ajudando a que, apesar das perplexidades e das inseguranças, se chegue a uma determinação, a um assentimento. Quando se passou por o processo e se chegou à determinação, o testemunho emerge naturalmente. Aquele que foi chamado e enviado vive voltado para uma nova meta, comunicando a fé por meio de histórias da sua própria vivência e a conversão que se foi realizando no seu interior. Não é um processo fácil. É um processo repleto de indecisões e medos, traições e angústias, contrastes e contradições, avanços e recuos, dúvidas e resistências constituintes da própria vida de fé. Mas é um processo que, para chegar ao testemunho, tem de partir da deslocação. Da transformação à atualização. Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no meio de aparentes fracassos. Isto são palavras da Evangelii Gaudium, citadas pelo Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões 2021. Também refere que os primeiros cristãos, impelidos pelo amor que os levava a não calar aquilo que tinham visto e ouvido, tal como Pedro e João nos Atos dos Apóstolos, transformavam cada incômodo, contrariedade e dificuldade em oportunidade para a missão. Transformados pela paixão, que não os deixava calarem-se, viviam uma esperança que renovavam cada dia
numa atualização permanente, algo a que somos convidados no nosso refazermo-nos, pois a vocação para a missão não é algo do passado, nem uma recordação romântica de outrora, acrescentava o Papa. Iniciamos esta série de conferências missionárias de outubro de 2021 com uma voz vinda do longínquo Japão, do Centro de Espiritualidade e de Diálogo Interreligioso Shin-Meizan, que significa Montanha da Vida Verdadeira. Escutar foi o verbo nesse dia, precisamente porque a escuta é naquela nação de um valor incalculável. Não gostaria de deixar de elencar alguns elementos que têm a ver diretamente com a celebração do chá, a via do chá, ou sado, como se diz em japonês, e que exalam um halo de sabedoria no sentido da valorização do instante, da beleza da sobriedade e do significado profundo da humildade, elementos que podem ser de grande proveito para o refazer-se nestes tempos conturbados. Peço desculpa por abusar da vossa confiança, da vossa paciência. Começarei por Ichigo Ichie, um termo que eu gosto muito de usar. Ichigo Ichie é uma expressão tipicamente budista que manifesta a sabedoria intrínseca do Sado, via do chá, desenvolvida neste sentido a partir do século XVI. Trata-se de um termo que se refere à preparação do coração para o acolhimento do hóspede. Ichigo Ichie significa um tempo, um encontro, ou uma vez, um encontro, no sentido de uma única vez na vida. Isto é, considerando que não voltarei a encontrar a pessoa que acolho agora, devo ordenar o coração de forma a abandonar todos os pensamentos negativos e fazer o melhor que possa. Mesmo que nos voltemos a encontrar, a situação e as condições serão diferentes. Assim, não haverá uma segunda vez no sentido de uma repetição. A união íntima com o Sado não exclui a importância desta expressão em outras situações. De facto, a execução deste pensamento deve ser inserido na vida de cada dia, a experimentar e saborear cada momento como único. Não se pretende afirmar que a meditação sobre Ichigo Ichie nos faça pensar que podemos morrer a qualquer momento e assim a consciência desta mutabilidade nos induza à tentação pessimista da apatia e à evasão da realidade. É o contrário. Como a existência é de tal modo incerta, devemos valorizar cada instante com toda a dignidade. Não se trata de pessimismo, mas sim de otimismo crítico. O Akei Seijaku. Os 4 elementos que constituem o Akei Seijaku são harmonia, deferência, respeito, pureza e silêncio. A união destes 4 componentes proporciona ao Sado o último e mais harmonioso desenvolvimento. Elementos derivantes da filosofia Zen, em cujos mosteiros eram regra para a formação dos monges, foram considerados no século XI as 4 verdades do Sado, por analogia com as 4 nobres verdades do budismo. Wa é a harmonia nas ações, nas relações com todo o mundo e no nosso compromisso com o mundo e com as pessoas. Uma palavra que tem um significado profundo e cuja influência ainda hoje se sente nas reuniões, onde se procura conservar a harmonia, eventualmente à custa do que para nós é a sinceridade. Mas isto não se deve entender em sentido equivocado, pois nesta harmonia estão incluídos elementos de transparência e honestidade, sem misturas incoerentes, sem sincretismos imaturos. Kei é o termo para deferência, respeito, consideração pelo outro e, ao mesmo tempo, autoanálise e autocontrolo do eu. Um respeito que se transforma em acolhimento e valorização de todos os seres vivos. Sei é pureza exterior e interior, incluindo mesmo o sentido de purificação moral, ética e religiosa. Uma pureza baseada na simplicidade.
demonstra-se tanto na limpeza dos utensílios para a cerimónia do chá, como na purificação do coração das pessoas que participam no sadô. De facto, começa-se com a lavagem das mãos e da boca, ações e palavras, o que acontece ao iniciar-se a caminhada no carreiro do jardim que conduz à sala de chá, símbolo de abandono do mundo coerente e transitório para o mundo puro do sadô. Jaco é de difícil compreensão. Trata-se de um silêncio que inclui em si um mundo filosófico especial, um silêncio ligado à liberdade do coração e à solidão. Simultaneamente inclui o ideal de beleza nas representações da simplicidade, um conceito que nos faz recorrer ao Zen e à ideia do Satori, da libertação. Assim, verifica-se igualmente uma conexão com o vazio, que significa ao mesmo tempo silêncio, e volta-se ao conceito de pureza. Hoje em dia, a cerimónia do chá aparece com uma valorização excessiva do aspecto exterior, correndo muitas vezes o perigo de não passar de um jogo estético. O que é lamentável, porque se banaliza a força de conjunção das 4 verdades do Sadô, elementos que estão entranhados na personalidade do povo japonês. Nichiriguchi. A passagem do Evangelho da missa de ontem referia-se à porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Diz-se que esta passagem da porta estreita terá influenciado o grande reformador da cerimónia do chá no Japão de finais do século XVI. De facto, existe uma entrada estreita, denominada Nichiriguchi, que dá acesso à sala onde se celebra o encontro e se toma o chá em conjunto. Dentro da sala terá de existir um ambiente de Wakei Seichaku, isto é, ambiente de harmonia, de respeito, de purificação e de silêncio. Mesmo entre guerreiros adversários, quando entram na sala de chá para esta cerimónia, lá dentro deverá reinar a paz e a tranquilidade. A porta de entrada é baixa, de modo que cada um seja obrigado a ajoelhar-se para entrar. Os samurais, os senhores da guerra, tinham 2 espadas à cintura, uma curta e uma comprida. Antes de entrarem, eles tinham de tirar as espadas e de as deixar fora da sala, juntamente com as sandálias. Deve entrar-se com humildade e confiança, seguros de que o anfitrião receberá cada um com igual cordialidade, sem distinção de extrato social, algo muito significativo numa cultura rigorosamente hierarquizada, como era a cultura japonesa. Ocorrem as palavras excelência da humildade, na definição do bem-aventurado Gonçalo de Lagos, cuja memória se celebrou ontem. Imaginar o possível. Eu peço desculpa por demorar tanto tempo. Faltam 2 pontos. Ainda temos paciência? Ainda temos, estamos todos contentes e animados. Ótimo, obrigado. Depois de quase 2 anos, custa-nos imaginar um regresso à normalidade possível. No início alimentávamos-nos da quase certeza de que rapidamente tudo passaria e o ritmo diário voltaria à normalidade. E diante daquele profundamente ardiloso slogan, vai ficar tudo bem, chegámos ao estado de abalo que nos deixou a adejar no espaço como trapezista sem rede, prestes a cair. A incerteza e o perigo do sobressalto hostil têm-nos oprimido ao longo de um tempo excessivamente longo. Estamos em fase de atenção à realidade, mas não podemos deixar de colocar os olhos do coração mais além, para lá do horizonte. Não podemos fazer outra coisa senão colocarmos-nos em atitude de genuína escuta. Permitirmos que o silêncio nos afague, nos envolva e nos fale.
Sim, porque será aí que sintonizaremos com uma mensagem de plenitude que vergastará os nossos vazios. Devemos viver na tensão de responder às realidades imediatas, numa solidariedade sem muros, mas olhando sempre para mais além. Repito, um arqueiro, quando atira uma flecha, não olha para a flecha nem para o arco, mas sim para o alvo. É para o alvo que os nossos olhos interiores devem apontar. Para acertar no alvo, porém, o arqueiro terá passado por longa preparação. Este exercício prévio vive-se na realidade da partilha e da hospitalidade. Só com esse ponto de partida bem alicerçado, poderemos apontar para o alto e para o infinito. De contrário, seremos fogo fátuo. Escutemos o nosso coração e escutemos a voz do coração do outro, para que, nessa sintonia de corações, valorizemos o humano na sua inteireza e, assim, possamos encontrar-nos com o divino. A inquietude que nos afeta tem sabor de novidade ainda desconhecida. Aquela premonição de que algo está ainda para acontecer, como estando nós a tatear um terreno missionário inóspito e por lavrar. Teremos de procurar o fascínio que aí se esconde. Somos exortados a fazermos com que a nossa existência seja uma verdadeira missão de encontro, de descoberta, de abertura à surpresa do desconhecido. Sim, porque o encanto do repto missionário está na sua imprevisibilidade e na rebeldia do espírito que não se deixa prender nem limitar, porque sopra onde quer. Este é o tempo propício para nos animarmos a uma nova imaginação do possível, com o realismo que só o Evangelho nos pode proporcionar, dizia o Papa Francisco. Não será nesta nova imaginação do possível que exalaremos a nossa identidade de missão? Não será esse o nosso terreno fértil para o refazer-se? Nesta mudança de época, ao encontro do desconhecido, somos impelidos a ler o futuro na realidade que se nos apresenta, onde a solidão e a fome nos desafiam à dádiva de nós mesmos e ao avivar do dom da esperança. Ser sinal de proximidade nesta circunstância de distanciamento social. Reaprender a valorização dos pequenos gestos, incutindo-lhes intensidade e ternura, em busca de uma nova imaginação do possível. Apreender a força criativa da dúvida. Uma fé que é constantemente perturbada por dúvidas e que tem de lutar com a incredulidade, inclusive dentro de si própria, não é de modo algum uma fé a meias, diz-nos o teólogo Tomás Alick na sua obra Quero que tu sejas. Fé e dúvida. Claro que a dúvida está sempre incluída na fé. Duvido, logo existo, dizia Santo Agostinho. Pelas palavras do escritor francês Georges Bernanos, a fé é constituída por 90% de dúvida e 10% de esperança. Um dia, um sacerdote veterano interpelou-me: como podemos responder a alguém que nos pergunta sem rodeios: Padre, acredita em tudo aquilo que diz? É uma pergunta profundamente perturbadora que nos deixa em grande desconforto. A pessoa que faz tal pergunta não espera uma resposta límpida, não espera um sim cristalino. Espera, sim, talvez, uma resposta cinzenta que o ou a ajude a entrar na sua própria interrogação. Eu denominaria isto solidariedade na dúvida. Principalmente na questão do sofrimento,
a necessidade dessa solidariedade na dúvida é muito importante. Entra-se no campo da transcendência. Na paróquia de Takatsuki, onde trabalhei meia dúzia de anos, no Japão, fiz um dia uma homilia sobre a fé nestes termos. No final, uma senhora que era muito ativa na paróquia, na visita aos doentes, na distribuição de comida aos sem-abrigo, como ministra da comunhão, responsável pela Legião de Maria, veio ter comigo e disse: "Ai, padre, que alívio. Eu tenho dúvidas, mas pensava que havia algo de errado em mim e não me atrevia a comentar com as minhas amigas católicas." Pois é. Haverá fé sem sombra de dúvida? Não. Isso seria crendice. Diz Alick, no seu livro A Noite do Confessor, que aquilo que Jesus nos pede é que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E acrescenta que uma fé pequenina não precisa de ser o fruto de falta de fé. Uma fé pequenina pode, por vezes, conter mais vida e verdade do que uma fé grande. Uma fé pequenina não é uma fé fácil. É aquela fé que é temperada no fogo da crise. É neste fazermos-nos pequenos, também na nossa fé, que estaremos em condições de encontrar Deus no nosso cotidiano e de percebermos a presença do divino e a divinização da nossa trivialidade. Sabemos por experiência que são as situações mais dolorosas que nos fortalecem e nos ajudam a reencontrar o perdido. Sim, este tempo poderá servir para nos reencontrarmos naquilo que a vertigem do dia a dia nos foi roubando. Para entrarmos nas nossas salas mais secretas e vasculharmos até aos recantos mais sombrios, limpando o espaço interior de teias de aranha e abrindo janelas de acesso a um vento que dissolva o mofo que porventura se tenha vindo a acumular. Apreender a força criativa da dúvida, sempre a refazer-se dos escombros, soprando as brasas acesas por baixo das cinzas do nosso borralho. É isso que somos cada vez convidados. Muito obrigado pela vossa escuta atenta e pela vossa grande paciência. Caríssimo amigo Padre Adelino, muito obrigado por esta conferência. Passo a palavra, neste momento, à nossa irmã Adelaide Gonçalves. Ela é a nossa secretária dos Animag, a secretária nacional. Irmã Adelaide, boa noite. Muito boa noite, Padre Simão. Boa noite, Padre Adelino. Boa noite, irmã Adelaide. E então, uma das perguntas que chegou é do Sr. Padre Alípio, e ele faz a seguinte pergunta: como aprofundar a contemplação e meditação regular para nos unirmos mais ao Oriente? Uma segunda questão foi da irmã Joana, e ela pergunta, ela diz que o Sr. Padre falou de a busca de Deus implica escuta e diálogo. Então a pergunta: como abrir espaço para o diálogo interreligioso, acolhendo-o não como desrespeito pela nossa religião, mas vivê-la plenamente? E eu gostaria de perguntar ao Sr. Padre, o diálogo em si terá poder de refazer a comunhão entre religiões, de motivar a participação na missão da Igreja nesta mudança de época? Ora bem, começando pela última, eu penso que sim. O diálogo entre as religiões, aliás, isto tem, principalmente está relacionado com aquela forma de diálogo das ações em conjunto. Eu penso que, precisamente na época bem conturbada que estamos a viver, com grandes perplexidades, com grandes dúvidas no ser humano em geral, mas em todas as religiões, nós precisamos de facto do diálogo, um diálogo verdadeiro, profundo, sincero,
para que juntos encontremos caminho que seja comum a toda a humanidade. E penso que nós, no diálogo interreligioso, portanto, as religiões têm aí um papel fundamental no diálogo para a construção, para o refazer-se de um mundo mais humanizado, digamos assim. Respondi? Sim, sim. Sim. Depois, em relação à segunda, como viver plenamente a nossa fé no diálogo interreligioso. Isto é, como viver o diálogo interreligioso sem descurarmos a nossa própria fé. Foi mais ou menos isso que eu entendi, não? Exatamente, exatamente. Sim. Nós só podemos avançar para o diálogo interreligioso, e daí a grande dificuldade do diálogo interreligioso, se nós estivermos bem alicerçados na nossa fé. Nós não podemos avançar para o diálogo interreligioso se nós partimos do princípio de que tudo é igual. Portanto, nós só a partir volto ao princípio, a partir do alicerce, da segurança que nós temos na nossa própria religião, da nossa própria fé, ali ancorados, é que nós avançamos para o diálogo com o outro. Porque depois, no diálogo com o outro, damos-lhe a possibilidade, em grande transparência, de o outro manifestar também qual é a sua âncora. E aí estabelece-se um diálogo. Eu não vos li uma parte, uma frase, é um parágrafo que está aqui numa das formas de diálogo, que está aqui no Bakkei Seijaku, que é de um monge japonês, mas que mostra um pouco o que é o diálogo. Portanto, não pode ser um sincretismo, não pode significar o abandonar as suas convicções. Tem que haver um grande respeito pela sua própria religião. Se não houver um grande respeito pela sua própria religião, por muito diálogo que nós façamos, nunca teremos um verdadeiro respeito pela religião do outro. Isto é um ponto de partida, é o grande respeito pela própria religião. Antes de passar à primeira pergunta, se achardes bem, eu posso ler isto que diz este monge japonês, que sim. É principalmente sobre a necessidade de não fazer misturas, não haver um sincretismo, o que eu denominei sincretismos imaturos. E ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte: pepino e sardinha, cortados em fatias, são deliciosos se conserva os seus sabores naturais. Quando se trituram e misturam, transformam-se em sumo e perdem os seus sabores. Pepino e sardinha, apresentados juntos num pequeno prato, conservando as características próprias, são símbolo de paz. Não se trata de abandonar as suas peculiaridades para ter uma boa relação com o outro, mas sim de conservar as suas características, reconhecendo e respeitando as características do outro. Isto é o que se denomina wa, harmonia. Existe harmonia, não porque eu seja igual ao outro, mas sim porque sou diferente. Só assim é que 1 mais 1 pode tornar-se 2 ou mais de 2. Obrigada. Penso que Está mesmo respondido, irmã Joana. Depois, em relação à primeira pergunta, penso que foi mais ou menos como no nosso mundo ocidental, como é que nós podemos aprofundar-nos na espiritualidade oriental, ou aprofundar estes elementos da espiritualidade oriental.
Eu penso que isso depende muito da própria pessoa, porque nós também temos na espiritualidade ocidental muitos pontos comuns com a espiritualidade oriental. Se nós formos aos padres da Igreja, da nossa tradição, nós encontramos aí muitos pontos em comum com a tal espiritualidade oriental, com o budismo zen ou com outras formas de budismo. Mas eu penso que nós, na generalidade, precisamos, na nossa vida de pastores, na nossa vida de cristãos, na nossa vida de budistas ou na nossa vida de agnósticos ou ateus, nós precisamos de desenvolver no nosso interior cada vez mais a escuta, a capacidade de escuta. Porque tudo parte precisamente da escuta. Porque se nós tivermos a desenvolver no nosso interior, no nosso coração, essa propensão para a escuta, nós escutamos a voz do outro, nós escutamos o silêncio, nós escutamos o transcendente que está para além do silêncio. E aí entramos precisamente nessa espiritualidade dos padres da Igreja, ou na espiritualidade denominada espiritualidade oriental. Depois, concretamente, há muitas formas. Há este Enomi Lassalle, esse Hugo Enomi Lassalle, que esteve muitos anos no Japão e que escreveu muitos livros sobre Zen para cristãos. Aí há técnicas do budismo zen para cristãos. Cristãos que não deixam de ser cristãos, mas que têm certos exercícios que ajudam precisamente ao aprofundamento da espiritualidade. Eu queria dizer um muito obrigado ao nosso Padre Adelino Ascenso. Como toda a gente sabe, ele é o presidente dos Institutos Missionários Argentas e hoje é o nosso conferencista. Foi bem apresentado pela nossa irmã Joana. Na conferência de hoje, o Padre Adelino começou pelo escutar. O escutar e o esvaziar-se proporcionam um verdadeiro diálogo. E contou-nos a história da chávena cheia, que não pode levar mais nada. O vazio pode representar a plenitude. Vem inverter esse nosso sentido sobre o vazio, porque o vazio pode ser esta verdadeira plenitude, como o exemplo que nos deu da Praça de Roma somente com o Papa Francisco, quando todo o mundo esteve presente naquela praça. Vazia, quase vazia, com o Papa Francisco, mas todo o mundo esteve aí presente. Falou-nos da importância do diálogo, da vida, das obras, dos intercâmbios teológicos, da experiência religiosa, da peregrinação, e com o exemplo de Fátima, que é um exemplo que fala a todos nós no coração. No segundo pórtico, então, debruçou-se sobre o verbo de hoje, refazer-se nos tempos que vivemos. E alinhou, junto com o Papa Francisco, que deseja ter uma igreja que tenha coragem de abraçar uma igreja renovada, missionária, em saída. E no terceiro pórtico, o decálogo de refazer-se. 10 mandamentos sobre como refazer-se. Onde aproveitou também para nos iluminar com o japonês, que ele lidera. Quando o Padre Adelino mostrou o texto daquele famoso senhor, que não vou arriscar chamar nomes, porque o nome era mesmo complexo, para nós era só pinturas, desenhos, mas o Padre Adelino, posso dizer este pequeno segredo, o computador do Padre Adelino só fala japonês. E por isso nos iluminou com aqueles 3 verbos de modo especial. Não vamos pedir ao Padre Adelino para ler isto tudo, já sabemos que consegue muito bem. E depois levou-nos até imaginar o possível. Como sabemos, é parte deste livro, que também já apresentamos no início, e depois terminou com a força criatura da dúvida, que realmente iluminou a senhora, da qual nos deu o exemplo, iluminou a todos nós. A força criativa da dúvida, que nos leva a caminhar e ir sempre mais além. Por isso, muito obrigado, Sr. Padre Adelino, muito agradecido por este momento. Podemos aproveitar neste fecho das conferências missionárias
para agradecer todo o trabalho, todo o empenho, todo o apoio que nos deu esta equipa dos animadores missionários, dos Animag, para podermos realizar este ciclo de conferências. Mais uma vez, uma riqueza. Por isso, Padre Lino, muito obrigado, merece uma grande salva de palmas. Muito obrigado também, muito obrigado pelo vosso empenho, pelo vosso entusiasmo e pela vossa entrega. Muito obrigado. Muito agradecido. Então, sendo assim, tendo chegado agora àquele momento do desfecho com arte em modo de oração. Obrigado, Padre Adelino. Na perplexidade dos encontros e desencontros, da experiência de Deus e das experiências do missionário, no enigma da narrativa deste livro fascinante que é o ser humano, obra-prima de Deus, numa luta irresistível pela enculturação de um Cristo escondido e pelo silêncio falante, sempre à escuta do diálogo, e tendo em conta as palavras do teólogo japonês Kosuke Koyama, de que o falar de Deus pertence ao reino da poesia, gostaria de terminar em atitude de oração, de escuta e entrega, com um poema muito citado de Sofia de Melbreiner Andresen, intitulado Silêncio. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado e conhecido, e por isso em cada gesto ponho solenidade e risco.